Olá, seja muito bem-vindo a mais uma palavra de Deus para mim e para você. E você já ouviu falar sobre a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era o símbolo mais perfeito da presença de Deus. E ali ele deu instruções a Moisés e eles criaram a Arca da Aliança, só que só podia chegar até a Arca da Aliança aqueles que eram levitas sacerdotes, que eram sacerdotes que se purificavam. E a palavra de Deus conta que para você chegar ali à presença de Deus, o sacerdote ele se preparava o ano inteiro. E se ele estivesse em pecado e chegasse na presença de Deus em pecado, ali ele era morto na mesma hora. E tinha uma corda e eles puxavam o sacerdote. Moisés ele criou uma tenda e era dividida em 3 etapas. A primeira, a entrada, onde eles lavavam as mãos, tinha uma pia de bronze, lavavam as mãos, ofereciam sacrifícios pedindo perdão pelos pecados, limpando e oferecendo ofertas ao Senhor, até ele poder chegar lá na presença de Deus. E tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, só que o santo dos santos só o sacerdote podia entrar e apresentar toda ali, né, as ofertas e os pedidos. A Arca da Aliança, Deus criou para que ele pudesse se comunicar com o povo no Velho Testamento, mas só as pessoas que honravam a presença de Deus, elas escutavam os comandos de Deus. Só as pessoas que honravam como você deveria se apresentar a Deus, limpando, arrancando todos os seus pecados, entrando no lugar santo, arrependido, com o coração contrito, adorador, né? Ali sim, Deus falava com a pessoa e ele era abençoado, né? Com uma palavra. Só que nem sempre foi assim. Em 1 Samuel conta que Eli, o sumo sacerdote, o primeiro juiz de Israel, tinha Ofni e Finéias, e a sua casa, ali os seus filhos, eles não seguiam o caminho, eles não honravam a presença de Deus. A palavra do Senhor fala que eles roubavam ofertas do altar. A palavra ainda conta que ali na tenda do encontro, à beira da tenda do encontro, ele marcava com as mulheres que serviam ali, dormiam com aquelas mulheres, tinham uma vida pervertida. E esse sumo sacerdote, né, carregando ali a Arca da Aliança, né, só ele que poderia ter acesso, mas os seus filhos não o adoravam. Ele tinha filhos que não o adoravam, mas mesmo assim mexiam, ia no altar, ia lá, e aconteceu que teve uma guerra dos filisteus com Israel, e essa batalha Israel perdeu para os filisteus, e cerca de 4.000 homens foram mortos. E aí eles não entenderam nada, falou: o que aconteceu? Eles mandaram trazer a Arca da Aliança e foi lá, né, ver o que tinha acontecido. Só que eles falaram para Finéias e Ofni acompanhar a Arca da Aliança. Ali, que acontece? Houve uma guerra novamente, os filisteus entraram e massacraram os israelitas. E morreram ali muito. Ali foram cerca de 30.000 homens de infantaria que morreram. Foi pior ainda. Quando nós não honramos a presença de Deus, entramos nela de qualquer jeito, levamos uma vida de qualquer forma, caminhamos por caminhos que não deveríamos caminhar, ali os nossos destinos são interrompidos, ali a nossa vida é uma vida de morte. A palavra está falando isso. Você não tem vida quando você carrega uma vida de morte. É lógico, se abandona as coisas de Deus e faz de qualquer jeito. Ali eles entraram e fala que os 2 filhos de Eli foram mortos e a Arca de Deus foi tomada. A Arca de Deus foi tomada.
Ali quando você não honra a presença de Deus, a presença é tomada da sua vida, da sua família. E um mensageiro foi correndo lá então contar para Eli. E quando Eli escutou que os filhos deles foram mortos, e aí quando o mensageiro falou assim, a arca da aliança foi tomada, ele tomou um susto tão grande. Ele tinha 98 anos, ele caiu da cadeira para trás assim, né? E quebrou o pescoço e morreu na mesma hora. A esposa de um dos filhos dele estava grávida e ela entrou em trabalho de parto. E ela não resistiu ao trabalho de parto e morreu. Olha só, quando não existe honra na presença de Deus, os filhos morreram, o sacerdote morreu, a nora morreu, todos ali morreram. E eu não tinha entendido, eu falei assim, mas ué, o sumo sacerdote, o que aconteceu? E eu fui pesquisar e fui entender um pouquinho mais, e conta que em 1 Samuel 2,29 fala, olha só o que Deus falou para Eli, porque vocês zombaram do meu sacrifício, a oferta que eu determinei para a minha habitação, porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas do povo de Israel, meu povo, eu os matarei. E ali foi o que aconteceu. Ele amava mais os filhos do que amava mais a Deus. Os filhos desprezavam a presença do pai. A sua geração foi desprezada porque eles desprezavam a presença do pai. Não despreze a presença do pai, não leve uma vida qualquer. Não ache que você pode adorar mais os seus filhos do que a Deus. Coloque, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Só a Ele você presta culto. É só Ele, é só Ele. Não coloque filhos acima de Deus. Essa palavra é muito forte. É muito forte. Quando você coloca os seus filhos acima de Deus, você coloca algo acima dele, ali o futuro é interrompido. Não interrompa o futuro da sua família, não interrompa o seu futuro trazendo isso. Palavra de Deus muito forte, né? Mas, por um outro lado, aquele que honra a presença de Deus, Deus entra e transforma o lar. E Davi, ele entendia, né? Que ele honrou a presença de Deus, e Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus por causa disso. Então ele tirou a arca da aliança e estava levando lá para Jerusalém, a cidade de Davi, lá no Monte Sião. Então saía do Monte Sinai e ia para o Monte Sião, e durante esse caminho Davi não se atentou o que Deus tinha colocado, e aí eles foram levar a arca da aliança, e no caminho o que aconteceu foi que Uzá tocou na arca da aliança, e você não pode tocar na arca da aliança. A arca da aliança, você tem que ser um sacerdote, um levita, você tem que estar purificado, e você tem que andar purificado, e ali eles não estavam preparados, e ali Uzá foi morto. E quando Uzá foi morto, Davi ficou sem saber o que fazer, ficou até com raiva, mas ali ele deixou então a arca da aliança na casa de Obed-Edom, e Obed-Edom era um levita, Obed-Edom era um adorador, Obed-Edom honrava a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Ela ficou ali por 3 meses, uma estação. Em uma estação, Deus mudou a vida de Obed-Edom. Obed-Edom, você pode acompanhar lá em 2 Samuel 6, fala que o Senhor abençoou
toda a família dele e tudo o que ele tinha. Quando você honra a presença de Deus, Deus traz prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade. Ela alcança os seus, ela alcança a sua família, a tua casa, ela alcança o teu ministério, ela alcança as tuas finanças, ela alcança tudo, ela abençoa tudo. E quando Davi soube, Davi foi gritando, foi louvando, foi honrando, e ele entendeu isso, e Deus ali, ele sentiu mais ali força para poder carregar. Então ele procurou os sacerdotes e falou: como é que eu carrego? Então eles tiraram a arca da aliança lá da casa de Obed-edom, e Davi vestiu o colete sacerdotal. Ele foi dançando, ele colocou os levitas, ele colocou música, ele foi adorando a Deus. Ele disse que foi gritando com gritos de alegrias ao som de trombetas. E ali ele foi levando a Arca da Aliança dessa forma. E eles carregaram a Arca da Aliança. Você não pode manipular a Arca da Aliança. Quando você manipula como usar, você perde. Quando você manipula, igual os filisteus tomaram a Arca da Aliança, diz que aquela cidade foi tomada por uma epidemia. A gente conhece muito bem que é uma epidemia, pandemia, sabe? Os tumores, começou uma epidemia de tumores e muita gente começou a morrer. Ali eles viram que não dá para misturar a presença de Deus com impureza, quando não tem honra. Mas quando tem honra, olha só o que aconteceu com Davi. E Davi foi levando, né? Ela dançando. Só que Davi, quando fez isso, a sua mulher estava olhando de uma janela. E ela era Mical, filha de Saul. A sua mulher olhou assim e desprezou ele na presença dele dançando ali na Arca da Aliança. E ela ficou... E ela não gostou nada, né? E quando Davi, ele terminou, né, de levar a Arca da Aliança, ele ofereceu sacrifícios, ofertas de comunhão. Davi abençoou o povo. Davi entregou um pão para cada família, entregou um bolo de tâmara, de uva passas. São símbolos da presença. O pão é o alimento, né? A palavra de Deus fala que Jesus é o pão vivo, é Ele que alimenta, né? Ali ele entregou e abençoou as famílias. E quando ele chegou em casa, a sua mulher falou assim: olha, como você, o rei de Israel, destacou hoje. Falou desse jeito. Lá em 2 Samuel 6. Despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Quando Davi estava na presença do rei, dançando, adorando, ela, com os olhos dela da alma, porque janela fala que os olhos, né, representam a candeia da alma, né? E ali ela tinha uma alma que já vinha ali desde Saul. Saul, seu pai, ele adorava tanto o seu trono que ele perdeu o reinado dele. Ele não honrou a Arca da Aliança. Fala que a Arca da Aliança ficou esquecida ali. E a sua filha viu o comportamento do pai. E quando ela viu o comportamento do pai, ela não queria dividir a presença do marido dela, a adoração do marido dela com Deus. Ela queria só para ela. Quando nós queremos as coisas só para nós e não dividimos e não honramos Deus, olha só o que aconteceu. Mical, filha de Saul, jamais
teve filhos. E Davi falou assim: e eu rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, contudo serei honrado. Eu serei honrado. É isso que Davi falou. Davi honrava, ele se humilhava, ele falou que ele ia se humilhar ainda mais. É isso que Deus ama, um coração humilde, não um coração orgulhoso, não um coração cheio de altares, não um coração onde a gente quer só a si mesmo. Quando a gente quer adoração a nós mesmos, Deus interrompe o nosso futuro, a nossa multiplicação, a nossa geração. E o ventre dela jamais teve filho. A mensagem para mim, para você é: quando a gente despreza a presença de Deus, nós interrompemos aquilo que Deus multiplicaria na nossa vida. Micael era a esposa de Davi. Davi veio a linhagem de Jesus, mas a linhagem de Jesus não veio por Micael. A linhagem de Jesus, ela veio por Betseba. Micael ali perdeu de sair ali o filho, o redentor, o que salvaria o mundo, da linhagem de Davi. Ela perdeu isso, ela perdeu. Quando a gente não honra a presença de Deus, a gente perde as bênçãos dele, a gente perde a multiplicação das bênçãos, a multiplicação do nosso futuro, a gente fecha a nossa madre, a gente fecha o nosso ventre, aquilo que nos multiplica, aquilo que Deus quer que a gente tenha vida, e vida em abundância. Você está entendendo essa palavra? Quando você honra mais você, quando você adora mais você, quando você despreza, quando você adora mais os seus filhos, quando você adora, quando você não tem uma vida digna diante de Deus. Palavra para mim e para você: nosso futuro é interrompido, nosso destino, ele é cancelado. Tinha uma palavra, Saul tinha um governo, ele podia adorar a Deus, ele seria próximo, mas ele amou tanto o trono dele que ele perdeu. Davi amou tanto Deus, que ele ganhou um trono. Micael desprezou tanto a presença de Deus que ela nunca mais teve filho. Eli, sacerdote, desprezou, ele amou mais os filhos do que a Deus e perdeu tudo. Palavra poderosa para mim e para você. Honra a Deus, chega na presença dele. Hoje não é mais necessário a Arca da Aliança ali, né? A Arca da Aliança, mais tarde, pelo filho de Davi, foi colocado ali no Monte Santo de Sião, no templo. Mas na nova aliança, essa era a velha aliança, na nova aliança, Jesus, quando ele veio na terra, ele falou: e vai vir algo maior do que eu, e vai estar com vocês, e vai te acompanhar, e se vocês honrarem, né, vocês farão obras maiores que eu fiz. E ali, quando ele foi, Deus mandou o Espírito Santo. Hoje a presença de Deus é o Espírito Santo, ela é o Espírito Santo na sua vida, que você possa honrar o Espírito Santo, que você possa honrar a presença dele, que você possa todos os dias ali fazer igual Davi. Durante o percurso, a cada 6 passos, ele oferecia um sacrifício. 6 representa o homem, a criação do homem. No 6º dia foi criado o homem. Então, cada 6 dias ele matava um animal e oferecia um sacrifício. A cada 6 dias ele estava mandando uma mensagem. A gente estava matando ali a carne, o nosso velho eu, deixando para fora, para trás, morrendo e vivendo e honrando
a presença de Deus. Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, não foi por um acaso. Ele honrou a presença de Deus, ele amou a Deus acima de todas as coisas. Ele errou sim, e pedia perdão. E para encerrar, quando Saul, ele errou e o profeta chegou nele e falou assim: você está perdendo o seu trono. E aí ele ficou com tanta raiva, ele ficou tão bravo porque ele amava o trono. E ali, se ele pudesse, ele matava ali o profeta. Mas quando a mesma coisa aconteceu, o profeta chegou a Davi e falou assim: Deus não aprovou o que você fez com Betseba. Deus não aprovou o que você fez. Ali Davi falou assim: pode tirar tudo, tira tudo, tira tudo, tira tudo, só não tira a presença, só não tira o teu espírito, porque ele sabia, ele honrava a presença, e ali ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Eu não sei o que você tem feito, o que você fez, como você honra a presença de Deus, mas Deus está te falando: honra com a sua vida. Retira tudo o que você adora acima dele, destrói, deixa para trás, morra o seu eu, morra as práticas velhas da carne, comece a honrar a presença de Deus com a sua vida. E ali não vai ser só uma estação de 3 meses, como foi com Obed-Edom, vai ser a sua vida inteira abençoada, próspera, e os seus celeiros, eles transbordarão, e a sua família será abençoada, a sua geração será bendita, e o seu nome, ele estará no livro da vida, e o seu nome, Deus, ele te abençoará. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Deus abençoe a vida dessa pessoa que está escutando agora. Deus, quebra, ó Pai, todas as correntes que impedem dele viver uma vida de adoração, uma vida digna diante do Senhor, que ele possa honrar cada vez mais a presença de Deus. Arranca, ó Pai, todas as amarras que impedem dele viver o novo na presença de Deus, que o Senhor coloque palavras na mente dele, que ele possa, ó Pai, desfrutar, ó Pai, do teu azeite, desfrutar da tua presença, desfrutar, ó Pai, daquilo que o Senhor traz, que é vida e vida em abundância. Que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe os filhos, que os filhos vivam na casa do Senhor, que ele tenha alegria na casa do Senhor, que ele viva todos os dias, ele viva na casa do Senhor, na entrada, no átrio, assim como Davi cantava. Que todos os dias eu posso viver na porta, na entrada do templo. É assim que Davi cantava. Assim é a minha oração, Deus. Que eu possa viver todos os dias, que os meus filhos possam viver, que a minha esposa, a minha casa, o meu governo viva, ó Pai, debaixo da tua presença. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Pai, na presença de Jesus. Que você possa honrar o Espírito Santo 365 dias no ano, 24 horas por dia. A presença de Deus com a sua vida como um altar. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.